Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. O Sol entrou em Aquário, então nós entramos aí na temporada aquariana. E esse vídeo é um vídeo pensando aí nas pessoas que têm Sol e ascendente em Aquário. É um vídeo de previsão para esse novo ciclo deles, né? Que vai aí até o próximo aniversário. E aí eu vou tirar aqui 5 cartinhas baseada na tiragem de aniversário que eu faço, né? É uma parte dessa tiragem. Para que a gente entenda como é que vai estar aí as energias para os aquarianos nesse próximo ciclo. E aí a primeira cartinha que eu tiro, ela tá relacionada com o foco, né? Aonde o aquariano deve focar aí nesse próximo ciclo de vida. E nós tiramos o 7 de espadas, é essa carta que nos convida a olhar para as nossas narrativas internas, né? Então, o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço e deixo de fazer aquilo que eu deixo de fazer? Quando essa carta aparece, é possível que a gente esteja numa energia um tanto evasiva, criando alguns subterfúgios, né? Que esses subterfúgios, eles podem ser uma tentativa, né, de se proteger, né, de evitar confrontos, pode ser por prudência, né? Então, você sabe que não pode contar ou não pode ser tão expansivo assim nesse momento, mas pode ser também uma certa desonestidade aí. Uma desonestidade com o outro, né? Com aquela pessoa que você está falando, mas uma desonestidade consigo mesma, né? Então eu digo que estou fazendo isso por causa disso, mas na verdade não, né? Existe algo ali que você não está querendo olhar. Então, você está sendo desonesto consigo mesma, na verdade, né? É uma carta também, né, que quando ela aparece, a gente tende a estar numa energia também mais solitária, né? Tendo dificuldades, talvez, de estar tanto em eventos sociais, a gente tá mais recluso mesmo, tá um pouco mais introspectivo, né? E em seguida eu tiro a carta, eu tiro uma carta perguntando o que ficou do último ciclo que a gente precisa trabalhar ainda nesse novo ciclo. E para essa pergunta eu tirei 6 de copas, que é uma carta que vai falar sobre temas do passado, né? Que voltam a aflorar agora, sobre uma energia um pouco nostálgica, sobre a nossa criança interior, nossa infância, uma certa inocência, sobre aquilo que nos traz prazer, contentamento. É uma carta muito ligada à nossa fé, às nossas memórias, às nossas amizades, né? Então, são temas aí que ficou do ciclo passado e que talvez se apresente aí nesse novo ciclo. Como lição mais importante para esse novo ciclo, a gente tirou a carta da força, uma carta que fala sobre inteligência emocional, sobre a gente lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos de uma forma responsável, né? Então, uma carta que fala pra gente sentir aquilo que a gente sente, mas não responsabilizar os outros pelos nossos sentimentos. Ou então sair gritando e jogando no ventilador, né? E também uma carta que fala pra gente não guardar tudo num potinho, não olhar para aquilo, não fingir que não existe, né? Principalmente aqueles sentimentos ditos negativos, né? Raiva, medo, ódio, angústia, né? É uma carta de tolerância, de prudência, de autocontrole, né? Mas é uma carta também de coragem, de estamina, uma carta que pede para que você não desista na primeira chance, para que você tente, né? Continue apesar das dificuldades, né? É uma carta de equilíbrio, né? De equilíbrio emocional, mas é de um equilíbrio físico também, da nossa energia pessoal. A quarta carta que eu tiro foi a carta do pendurado ou do enforcado. Carta do pendurado é uma carta que nos pede que a gente abra mão do controle. Você tá ali, ó, segura, de ponta cabeça. A única coisa que dá para fazer é aceitar, né? Uma carta de aceitação. Uma carta que nos convida a olhar as coisas por um novo ângulo, por um novo paradigma. É uma carta que nos convida também a viver o momento, né? Então, quando você tá ali presa, né? As coisas não estão andando do jeito que você quer. É uma carta um tanto frustrante para aquelas pessoas mais rapidinhas, que gostam de fazer as coisas, né? Porque as coisas tendem a não acontecer no ritmo que a gente quer, no tempo que a gente quer,
né? Aparece alguns entroncamentos, né, na nossa frente. E aqui é uma carta que fala pra gente esperar o melhor momento para que a gente siga, né? É uma carta que fala, olha, vamos segurar a onda aqui, vamos aceitar as coisas do jeito que são, vamos olhar novas perspectivas e esperar o momento certo. É uma carta de grandes reflexões aqui, né? E por último, eu tiro uma carta do que a gente tem a nosso favor, né? Então, o desafio tá dado aqui. E a carta que saiu foi o 9 de paus, que é essa carta que vai falar sobre resistência, sobre resiliência, sobre refazer as coisas repetidas vezes, né? De não desistir na primeira chance. Uma carta de estamina, de força física, força emocional, força interna mesmo, para lidar com as coisas com uma certa prontidão, né? Enquanto as coisas acontecem. É uma carta também que nos convida a defender as nossas ideias, a defender os nossos sonhos, a defender aquilo que a gente deseja colocar no mundo, a nossa identidade, e que nos convida a algumas precauções, a tomar algumas precauções extras, né? O que está muito alinhado aqui com o 7 de espadas, que é essa carta que fala sobre subterfúgios, né? Sobre às vezes a gente não está sendo tão verdadeira assim, né? Mas cuidado, né? Para que esses subterfúgios não recaiam numa desonestidade, né? Então, assim, é um ano aí para as pessoas com sol e ascendente em aquário, né? É muito introspectivo, nesse sentido que a gente não vai estar tão disposta socialmente, né? E ao mesmo tempo as coisas parecem que não andam do jeito que a gente quer. Isso gera uma frustração, isso gera uma necessidade de aceitação, de olhar para si, de olhar para sua criança interior, para sua ancestralidade. Então, assim, né? É um ano mais introspectivo mesmo, de grandes movimentos internos, que talvez não fiquem tão nítidos, né, externamente, né? Parece que externamente as coisas, elas não andem no tempo que a gente deseja, né? No ritmo que a gente deseja, e talvez até parece que a gente está em descompasso, né, com o que está com a nossa rede social, né? Enquanto as coisas estão super movimentadas aqui dentro, parece que existe uma dissonância com aquilo que está acontecendo fora, né? É um ano que talvez temas aí da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade venham à tona aí, que a gente precisa lidar com isso, questões do passado, da nossa infância, coisas que a gente não olhou, né? Agora pede, né, que a gente olhe para isso. É um ano que pede da gente uma certa resolução inabalável para que a gente consiga defender as nossas ideias, defender aquilo que a gente quer, né? E para isso a gente precisa saber o que quer, o que a gente deseja, né? É um ano que pede uma força física, uma estamina, né? Para que a gente dê conta das coisas, uma paciência, uma tolerância e um certo autocontrole. Então, assim, diante disso, é um ano que a gente já sabe que talvez a gente esteja em dissonância. Eu falo a gente porque tem um ascendente em aquário, né? Então, que a gente já sabe que talvez esteja em dissonância com as outras pessoas, né? Então, assim, não crie enfrentamentos, né? Não entre em brigas e enfrentamentos, né, intolerantes, né? Porque as pessoas pensam diferente de você, né? É um ano de eleição, é um ano que talvez requeira da gente já naturalmente, né? Uma certa paciência, né? Não é um ano pra gente ficar discutindo, ficar debatendo, ficar em enfrentamento, né? Mas que a gente consiga olhar o momento, encontrar o momento certo para defender as nossas ideias, né? Em vez de ficar entrando em choque o tempo todo. É um ano da gente olhar para nossa energia física, então fazer atividades, né, que nos permita ter essa estamina para aguentar as coisas, né, de olhar para nossa condição física, de olhar para aquilo que nos mantém saudável, para aquilo que nos mantém ativos, né? É um ano bastante reflexivo,
que nos convida, né? É interessante esse ano, né? A gente procurar novas informações, novas formas de fazer coisas que pra gente já estavam estabelecidas. É um ano de aceitação, de entendimento das coisas, de abrir mão do controle, né? De entender que a gente realmente não tem o controle sobre tudo. E que às vezes deixar as coisas, é importante que a gente deixe as coisas fluir no tempo dela. Oi, Daniela, vindo aqui do futuro, porque eu estava editando esse vídeo e percebi que não me despedi de vocês. Vocês já sabem, né? Aquela coisa de sempre. Curta esse vídeo porque ajuda na divulgação do canal. Manda esse vídeo para aquela pessoa com sol ou ascendente em aquário que já não te manda mensagem há não sei quanto tempo. Você viu que esse ano ela não vai mandar mesmo, né? Então você já manda mensagem e diz: olha, você lembra de mim? Eu lembro de você. Se você é de aquário, salva para assistir aí ao longo do ano e me manda aqui nos comentários o que você achou dessa tiragem, que tipo de tiragem você gostaria de ver aqui no canal, e até o próximo vídeo.